Muito boa tarde, pessoal, de quinta-feira, 18 de janeiro de 2018. Aqui quem fala é Leandro Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. Essa é mais uma análise do fechamento do pregão. O índice Bovespa, então, nesse momento, caindo 0,57%. Lembrando que agora são 17 horas e 22 minutos. A gente tem 35 minutos de pregão. O cenário pode mudar até o final do pregão. Mas, por enquanto, então, o índice caindo 0,57%. Com volume acima da média, deixando aqui um padrãozinho de topo, ou seja, uma indicação de possível correção dentro da tendência de alta. Lembrando aí que eu venho frisando para vocês, a gente tem uma divergência no OBV, após a forte alta de ontem até diminuiu um pouquinho a divergência, antes a gente tinha um topo mais baixo que o anterior no indicador e um topo mais alto no preço. Agora o OBV melhorou, até rompeu a resistência, mas ainda fica devendo aí a força do movimento, e FE a gente tem claramente uma divergência, onde no preço a gente tem topos mais altos, na FR topos mais baixos. Sinal de alerta que vem hoje então acompanhado de um padrão de topo. Então atenção, se fechar aí próximo da mínima, perdendo a mínima amanhã pode iniciar uma correção, onde nós temos o primeiro alvo no rompimento do topo histórico aqui em 79.400 pontos, e perder essa região, nós temos uma região um pouquinho mais forte, que é a região de 78.000 pontos, caso o índice Bovespa venha a corrigir, claro. Ou ele também pode fazer uma correção lateral, que é um outro cenário. A princípio, as expectativas seguem altista, tendência de alta, perdendo a mínima, então, amanhã, com força, aí pode iniciar a correção. Dólar futuro caindo 0,45, não conseguiu desenvolver aqui o movimento de repique, nesse momento trabalhando abaixo da mínima do dia de ontem, em cima aqui de 3.215, uma zona de resistência que eu tenho assinalada no meu gráfico. Então o dólar futuro corrigiu novamente até a média móvel de 9, não ganhou força para romper a média de 9, que também aconteceu esse mesmo cenário, e agora novamente. Expectativa, então, de uma movimentação, uma correção lateral para posteriormente perder o fundo e seguir sua tendência de baixa. Essa expectativa no momento para o dólar futuro. Vamos então aqui para as operações encerradas hoje. Day trade, só deixa eu ajustar a tela para vocês. Em ações foram 5 operações, 2 gain e 3 loss, somando 0,60% de ganho. No índice, 7 operações, 3 gain, 4 loss, 0,50 pontos de ganho. E no dólar, 6 operações, 3 gain, 3 loss, 8,5 pontos de ganho. Vou mostrar aqui para vocês as operações nas ações. Então, a gente fez a operação em Natura, 0,30 de loss, 0,32 de loss, Gols no 0 a 0, Lame 4 no 0,31, gain cheio, BRAP 4, loss parcial de 0,06, Pecar 4, loss cheio de 0,33. Operação curtinha. Vou passar para vocês essas operações que a gente realizou. Vou começar aqui com Natura, 15 minutos. Então a compra realizada no começo do pregão, um candle com força comprador, o volume deixou um pouquinho a desejar, a gente fechou o olho para fazer a compra. Compra no rompimento, saiu estopado na mínima desse candle, que foi rompido por esse candle com volume. Posteriormente fez aqui indicação de nova compra, quem fez a compra teria chegado no nosso alvo. E passou o resto do pregão caindo. Natura, então, foi um loss parcial de 0,30, Gol 4. Compra a superação da máxima do candle, do primeiro candle do dia, candle com volume, saindo das médias, rompendo resistência. Compra a superação da máxima, a gente saiu estopado no 0 a 0 neste candle. Quem manteve a estratégia original chegou no alvo lá. O alvo era cerca de 2% de alvo, se não me engano, só olhar para dizer para vocês, certo? 2,6% de alvo. Nós saímos no 0 a 0, rompeu a média móvel de 9, a gente saiu da posição no preço. Quem botou um centavo abaixo, então teve um pequeno loss, que é a estratégia que a gente utiliza. Lame 4, então a compra, a superação da máxima da... Opa, deixa eu só ajustar o gráfico aqui para vocês, agora sim. Dos 15 minutos, candle com volume, saindo das médias, fechando na máxima, porque a ignição, barra elefante, stop na mínima do candle,
Depois dessa puxada em 18,20 a gente botou stop no 0 a 0, que era o fundo, logo tocou no alvo em 16,22, 1,31 de ganho cheio. Bradespar, BRAP 4, venda nos 15 minutos, fez aqui um padrão de rompimento de pivô de baixa, venda no rompimento, ficou a 2 centavos do alvo, deixou esquerda ou branco, a gente botou stop na máxima, saímos com 1 centavo de loss, 0,06 de loss, posteriormente aí o ativo corrigiu até média, deixou novamente padrões aqui de continuidade da tendência de baixa no intraday. Quem reentrou no ativo teria chegado no alvo. Então, BRAP 4 e Pecari 4, Pão de Açúcar. Fez aqui uma barra de ignição com volume acima da média. A gente fez a compra do martelinho no gift aqui, depois de tocar na média de 9 períodos e retração de 21. Com expiração da máxima, stop na mínima, stop cheio, depois voltou. Quem fez a venda virou a mão aqui, conseguiu um belo lucro, aí está caindo cerca de 1% dessa barra de ignição. Então, essas operações de day trade em ações. Vamos para o índice, onde o índice bem complicado de operar na parte da manhã. Vou mostrar aqui vocês nos 5 minutos. Final da tarde o índice tomou um pouco mais de direção. Até aqui, às 14 horas, o índice ficou totalmente lateralizado, como vocês podem ver aqui no gráfico. Maior parte do tempo brigando aqui na linha d'água, ou seja, no fechamento do dia anterior. Se a gente vê que era uma zona de muita resistência. A gente tentou 2 vezes compra, com expectativa da continuidade de alta, posteriormente reverteu e veio corrigindo forte pelos 60 minutos. Passar para vocês as operações aqui. Algumas operações no começo do pregão, tentando abrir um gap de baixa, a gente tentou buscar aí uma retomada da alta. Então vamos lá. A primeira operação foi um loss de 20 pontos. Primeiro minuto, gap de baixa, expectativa de fechar o gap, candle branco com volume, como expiração da máxima, não andou, stop na mínima, saindo estopados com 20 pontos. Então no minuto aqui ele mudou sua direção, claramente mudou a direção, perdeu o fundo, fez fundo mais baixo, fez um topo na média móvel, então venda perdendo a mínima, buscando 100 pontos, bateu no alvo, o alvo justamente aqui era a zona de suporte, 81,300, que também tem uma LTA aqui do prazo de 5 minutos, se eu não me engano, que eu tinha aqui, que também podia segurar o ativo. Então depois segurou nessa região, a gente fez uma compra aqui, estava claramente uma outra região de resistência, a expectativa era de alta para o índice Bovespa, então compra 81.405, zona de resistência para ativo, logo na abertura das ações, a expectativa era de puxar o índice, foi o que aconteceu, ficou lateral, rompeu o triângulo em resistência, bateu lá nos 150 pontos de gain. Isso foram operações, na verdade essa operação foi olhando 5 minutos, tá? As outras duas foram no 1 minuto. A gente vai para o gráfico de 5 minutos, tentativa de uma compra aqui no intraday, tendência de alta, fez aqui um fundo duplo, foi até a zona disso, fechou o gap, corrigiu, foi até a resistência do diário e linha d'água, corrigiu, fez aqui uma bandeira, então compra expiração da máxima desculpa, desse doji, não evoluiu, no candle seguinte voltou, ficou alguns centavos de stop, então stop na barra preta aí, no corpo da barra, saímos com 0,20 de loss. Depois, posteriormente, perdeu uma LTA que a gente tinha aqui no intraday nos 5 minutos. Deixa eu ver a próxima operação. Aí perdeu a LTA, foi lá tocar no fundo, fez movimento direcional até a linha d'água, corrigiu, a gente já traçou uma LTA aqui que foi sendo mantida durante o pregão. A gente tentou uma compra, então, expectativa do rompimento. Aqui nós já tínhamos vários toques nessa região. A expectativa era romper e seguir tendência de alta, então compra no rompimento. A gente comprou, não andou, deu indicação de rompimento falso, com volume, stop na mínima. Saímos com 85 pontos de loss nessa operação. Posteriormente, então, o índice cedeu, perdeu aqui, ó, temos um triângulo, claramente o triângulo era a venda, perda da mínima
do candle branco do candle preto. Uma pancada só andou 300 pontos. Aqui tinha uma compra por fechou fora, fechou dentro de 5 minutos, que a gente não fez. Depois era uma venda por continuidade da nova tendência de baixa no intraday. Então a gente buscou uma venda em outro ponto, que foi justamente no corpo do candle preto, tocando a média de 9, expectativa da continuidade da movimentação baixista. Foi a última operação no índice, a gente foi colocando stop nas máximas, stop na máxima do candle aqui. E tocou no alvo em 125 pontos, as suas operações no índice. Vamos para o dólar então, WDOG. O dólar também está bem difícil de operar no começo da manhã, a gente não fez nenhuma operação logo no começo. O dólar ficou bem lateral, a gente aguardava o rompimento da linha d'água para fazer uma operação de compra, chegou a tocar na linha d'água, ficou lateral, até que fez finalmente um candle demonstrando alguma força. Foi um candle preto fechando na mínima, com volume na média, então a venda aqui no rompimento, 3,225, ficou 4 candles laterais, andou 4 pontos de gain. Chegou numa zona lateral, então a gente fez aqui, na verdade, uma compra, por fechou fora, fechou dentro. Logo em seguinte voltou, a gente colocou stop, indicou sair aqui com ponto de loss, isso mesmo. Quem ficou até poderia ter saído um pouquinho melhor, foi estopado posteriormente. Depois de tentar essa compra, a gente indicou venda, já que não corrigiu, a correção lateral, a expectativa da continuidade da queda. Então, venda perdendo aqui a zona de suporte. Indicou um rompimento falso, então, com esses dois martelos, saída com 0,5 de loss, pela indicação de rompimento falso. Já que indicou um rompimento falso, a gente tinha aqui uma característica de fundo duplo. Então, a gente fez uma compra em 32,23, buscando 4 pontos de alvo. A gente não ajustou stop, deu hora de ter ajustado stop na mínima desse candle preto depois de tocar a zona de resistência. A gente saiu com 4 pontos de loss cheio. Esse aqui está indicado, né? Ah, tá. Posteriormente, então, a gente fez uma venda pelos 15 minutos, depois de ter levado aquele stop. Candle de ignição, com volume, cortando as médias. Depois de frustrar aqui a tentativa de alta, venda perdendo a mínima, tinha 6 pontos de alvo, mas o alvo era projetado era em 3.209, que teria chegado lá, então foi um gain cheio. E a última operação que a gente fez no dólar foi uma compra, fechou fora, fechou dentro pelos 5 minutos, buscando 2 pontos, não chegou no alvo, ficou aqui em 3.212, nosso alvo era 3.213. Nos 15 minutos, então, fechou também, fechou fora, fechou dentro, candle branco com força, a gente estendeu o alvo para 4 pontos e foi a última operação, bateu no alvo, a última operação que a gente fez no dólar. Vamos então para a análise dos principais ativos. Hoje a gente não encerrou nenhuma operação por enquanto, apesar que estão todas longe do stop. Próximo do alvo está a Suzana, que é um dos destaques de alta que a gente vai comentar com vocês. Então, vamos principais ativos. Ambev segue lateral, nada a se fazer, aguardo um rompimento mais forte. BBAS 1,2 de queda, volume acima da média, pode indicar uma correção aqui no curtíssimo prazo. Deixa eu botar de novo aqui, deixando o padrão de topo, depois de 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta seguida. Também pode ser uma single bar, tá? A single bar idealmente é de 2 a 3 candles, máximo 5, aqui a gente tem mais, mas pode se indicar uma single bar caso rompa a máxima desse candle preto, sem fazer um candle preto antes e sem perder a mínima deste candle. Então, single bar, se romper, deve buscar lá o topo, que é o objetivo desse movimento. A expectativa segue de alta, apenas uma indicação de possível correção. BBDC4, também depois de subir direcionalmente, 6 dias, está deixando esse momento no doji, fazendo um novo topo histórico com volume acima da média. A perda do doji pode trazer o preço, o ativo, a correção até a zona rompida. BR Foods 3,32, volume acima da média, ativo segue tendência de baixa, negativo, que vai fazendo o candle de força vendedora, volume aqui muito forte, rompendo as médias,
Eu fico atento numa correção, deixa eu ver aqui, da retração de Fibonacci, zona rompida de R$37, se deixar um candle de fundo nessa região, eu vejo compra aí, nós estávamos no aguardo do rompimento da resistência para comprar agora, então a gente fica a expectativa de candle de fundo nessa zona aí para pensar numa compra. BVMF3, seguindo tendência de alta, 0,87 de alta, rompendo o topo anterior, deve buscar a região de 25, não vejo nada a se fazer. Itaú, deixando nesse momento candle de definição, sem volume, perdendo a mínima, pode ser um sinal de correção até o topo rompido, esperando a máxima, deve seguir sua tendência de alta, aguardo correção para comprar. Croton deu sinal de topo de fundo ontem novamente, hoje não confirma, deixando um candle sem muita definição clara, nesse momento deixando uma vela na parte inferior. Quem não comprou na máxima de hoje pode comprar na superação da máxima do dia, na máxima de ontem, né? Pode comprar na máxima superação da máxima do dia de hoje com stop na mínima, quem tem expectativa de reversão de tendência, claro. Petrobras, Petro 4, recuperando agora no final do pregão, volume acima da média, chegou no seu objetivo pelo gráfico semanal, lá em 18,50, sentiu, estava caindo forte, chegou a cair aqui 2%, agora vem recuperando aí, no final do pregão. Está fazendo o padrão de fechou fora, fechou dentro, que é argumento para uma venda por correção. A perda mínima, então, é argumento aí para quem opera esse tipo de padrão, para buscar correção até a zona rompida anteriormente. E vale 3. Segue lateral, nada a se fazer, aguarda o rompimento do topo ou do suporte para pensar em alguma operação, idealmente superação da zona de resistência para dar continuidade à tendência de alta. Destaques de alta e de baixa, vou começar aqui com os de baixa. Então, Eletropaulo caindo 4,93, chegando aqui na zona de suporte, na casa de 14,30, que é o alvo aí dessa movimentação de queda. BR Foods, já comentei com vocês, CSNA3 caindo 3,21, nada a se fazer, movimento lateral. Então, anulando aqui, né, o padrãozinho que a gente tinha de fechou fora, fechou dentro, está fazendo uma correção lateral, aguardo uma movimentação um pouquinho mais lateral para pensar em alguma operação. FES A4 caindo 3,21, não confirma o martelinho ontem, não vejo nada a se fazer aí, quem está comprado é stop na mínima do martelo, quem entrou hoje. Via Varejo 11, fazendo um pivô de baixa, abaixo das médias, nós temos aqui levemente o ombro, cabeça a ombro, dá para a gente enxergar esse tipo de figura aqui sim. Então tem a projeção do alvo aqui na casa de R$21, volume acima da média, fazendo pivô de baixa. Destaques de alta, Gafisa subindo 8,59, volume acima da média. Ativo aqui fazendo um movimento difícil de pegar, está fazendo um padrão de alargamento. Perdeu o fundo e agora está indo testar novamente o topo. Eu não vejo nenhuma posição. Quem fez a compra aqui para fechou fora, fechou dentro. Está colhendo os frutos aí dessa compra. Deixa eu ver quantos que já subiu dessa 25% desde a comprinha, fechou fora, fechou dentro. Brin 3 subindo 5,72, ativo em tendência de baixa, vem testar aqui zona de resistência. Não vejo nada a se fazer no momento. Suzano, papel que a gente está comprado, subindo 5,55, já próximo do nosso alvo. Nossa compra foi aqui, foi efetivada neste dia, em 19,12, se eu não me engano, ficou lateral, fez um padrão de cunho, hoje sobe forte com volume, para vir testar o topo aqui na casa de 21,25. Fibra também, que é papel do setor, subindo forte, acompanhando aí Gafisa, já chegando no seu objetivo, na verdade, aqui na casa de 53,80, posteriormente só o topo lá da vela, em 56. Uns papéis para comentar com vocês aqui. Lojas Marisa, deixou o martelo ontem, hoje com volume, confirmando o martelo, está deixando essa vela aqui, mas é válido ainda o trade, stop na mínima, tem primeiro alvo topo aqui em 8,70, posteriormente R$9. Gafisa, Azul, papel confirmando então reversão de tendência, vinha sem volume, essa reversão, na saída de hora para comprar, a gente não fez a compra pela falta de volume. Chegou no primeiro objetivo de 8,80, topo agora em 30,50. A gente pode olhar Gol também, né? Gol está dentro aqui, tocando um canal de referência que eu tenho.
está corrigindo, e também a zona de resistência pelo gráfico, pelo prazo mais longo, volume acima da média, expectativa de sequência de alta para o ativo. Tem um sinal de correção. Ciel, destaque aí, subindo terceiro dia seguido. Quem comprou aqui você possivelmente já chegou no alvo, volume acima da média novamente. Rompeu no semanal topo também, então a expectativa é de buscar 26,80 agora. Cor 3, volume acima da média. O ativo está dentro aqui de uma cunha do prazo mais longo, já testou várias vezes LTA, 1, 2, 3, 4 vezes, vem com o ABV bem fraco, até eu comentei algumas vezes aqui, já rompeu a zona de suporte. Eu vejo venda no ativo aí, perdendo a mínima no dia de hoje, perdendo a LTA, uma venda possível, 3 dias de queda, corrigiu até as médias e retração de Fibonacci aqui, então pode sim girar uma venda perdendo a mínima, mas tem que andar rápido e perder essa LTA e andar. Se ficar aqui nessa zona, deve fazer um movimento lateral para posteriormente perder a LTA e zona de suporte. Cor 3, Grandene, deixando um padrão de topo, depois de chegar aqui no objetivo na casa de 29,80, 29,90. Não vejo nada se fazendo ativo. Quem está comprado aí, apertar stop, pode dar uma corrigida até o fundinho aqui. Por enquanto eu não vejo nada a se fazer para entrar. GTA subindo forte, deu indicação de perder o suporte, está em movimento lateral. Fico de olho aqui para uma compra no rompimento. Ativo em tendência de alta, fez um fundo duplo. Está testando uma região de topo, uma bandeira, vários dias lateral, o volume vem aumentando. Deixa eu ver, o ABV já superou sua resistência, mostrando força dos compradores. Deixa eu ver no semanal, estamos no seu topo histórico. Então, papel bem válido aí para se fazer compra. Até nas esperanças, quem quer antecipar, compra aqui na casa de 41,11, stop lá no fundo. Expectativa aí de sequência de alta, rompimento do topo histórico, é na casa de 42,44. GTA, JBS, ativo que a gente estava de olho para compra, hoje com volume bem acima da média, não consegue esperar o martelinho de ontem, então atenção para o rompimento novamente, ficou de olho aqui em 9,93, eu vejo compra para ativo, tá? Não vejo venda no momento. Klabin, fazendo um belo padrão de fundo com volume acima da média, divergência, não tem divergência no ABV, mas tem uma divergência no FE. Então, um belo padrão de fundo é compra, superação da máxima, para buscar a reversão de tendência e o topo anterior. Volume muito forte aí, mostrando bastante força. Klabin, Lame 4, papel finalmente andando, depois de deixar esse martelo, que era um padrão de fundo, uma zona de suporte importante. É válido ainda com expiração da máxima, com stop no fundo anterior, até que não é stop caro. O papel tem alvo aqui em 17,15, posteriormente lá na casa de R$18. Deixa eu só passar alguns que eu tinha comentado com vocês ontem. Porto Seguro, quem fez a venda para fechou fora, fechou dentro, está dentro ainda. Stop lá no topo. Atenção se ficar mais um dia ou dois lateral, sair da operação. Idealmente, o ativo, quando faz padrão, é fazer uma correção direcional. Qualicorp, vamos ver como é que está fechando. Está dentro de uma cunha, dentro de uma tendência de alta, depois de fazer uma correção nas médias e na LTA, volume acima da média, rompimento da máxima. Quem está comprado, é importante romper a máxima de hoje, se livrar dessa linha de referência que eu tenho aqui para desenvolver uma alta um pouquinho mais sólida. Qualicorp, RADL, ativo para ficar de olho numa venda, fazendo uma movimentação lateral. Aqui nós temos já 3, 6, 7 dias andando de lado, trabalhando abaixo das médias. Deixa eu ver o ABV. O ABV ainda não rompeu, mas está baixista. Então, se tiver opção de aluguel, é uma venda aqui abaixo de 84,84. Rail não consegue esperar a LTA novamente, deixando um padrãozinho de topo. É compra na superação de 13,14, 13,15. Não vejo venda no momento. Estive desenvolvendo aqui um padrão de triângulo simétrico, se a gente levar em conta o triângulo do prazo mais longo, tá?
Então, se livrando desse triângulo, deve andar. Rente 3, vinha deixando o padrão de topo um pouquinho mais forte, com o volume acima da média, atenção, se perder a mínima, o ativo pode vir corrigir até a região rompida. O ativo vai subindo no começo do movimento sem volume, tem divergência no OBV e divergência no IFR. Então, atenção para quem está comprado. Sula 11, não ativou, fechou fora, fechou dentro, dando sequência à sua tendência de alta. Deixa eu ver aqui. Está no seu topo histórico, então renovando o topo histórico, esperando a máxima de hoje aí, deve seguir sua tendência de alta, ou até mesmo se ficar nesse movimento lateral, eu vejo como posteriormente se romper. Sula 11, Unip 6, confirmando então o padrão de topo ontem, fechou fora, fechou dentro, que andou com volume, tocando a média móvel de 9, ativo que tem espaço para corrigir até a média de 21, então, na casa, correção final até 18,14 ou até mesmo aqui 17,50, que é a resistência rompida. Qualquer padrão de fundo nessa região aqui, eu vejo compra para o ativo. Velib não confirmou o martelo ontem, então atenção, se perder a mínima do dia de ontem, o ativo deve ceder um pouquinho mais, fazer uma correção um pouquinho mais forte. Pode corrigir até 7,40, 7,50, 7 não, 17, né? 40, 17,50. Se perder a mínima de ontem e corrigir, eu vejo compra nessa região se fizer um padrãozinho de fundo. Também é compra na esperação das máximas do dia de hoje e do dia de ontem para buscar uma compra por correção. Vivar 11 eu já comentei com vocês. Então esse foi o análise de fechamento pregão. Tenham todos uma boa noite. Nos encontramos amanhã. Um bom dia, capitalizos. Um abraço.